Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e versículo 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Queridos irmãos, Paulo, sabendo que havia muitos inimigos atacando a igreja de Colossos, Paulo procurou proteger a igreja dos ataques que ameaçavam a saúde espiritual da mesma. Paulo estava defendendo as ovelhas dos ataques ferozes dos lobos. E muitas vezes os lobos estão sentados nos bancos das igrejas. Mas é interessante que os lobos, irmãos, quando eles ouvem a palavra de Deus, quando eles ouvem as admoestações, eles se levantam contra, eles atacam. As ovelhas não. As ovelhas ouvem a voz, discernem o Evangelho e se adequam e se submetem a esse Evangelho. Paulo aqui está defendendo as ovelhas dos lobos. Os lobos que tentavam devorar a igreja. Colossos era uma cidade pequena, relativamente insignificante, vizinha de Laodiceia e Herápolis, que eram maiores. Todas elas eram comunidades cristãs. Esta igreja foi fundada por Epáfras, que havia se convertido na cidade de Éfeso, mediante a pregação do apóstolo Paulo, como está em Atos capítulo 19. Colossos foi escrito da prisão. Foi escrito juntamente com Filipenses, Efésios e Filemão, por ocasião da prisão de Paulo em Roma. Gera Hóstia nos diz que a carta foi escrita a uma igreja abalada por causa do ataque dos falsos mestres. Desta carta, irmãos, nós concluímos que esses hereges que se levantavam contra a igreja do Senhor, eles criavam alguns feriados que precisavam ser guardados de forma especial, como está no versículo 16 do capítulo 2. Que havia importância nas leis cerimoniais de alimentação, como está no versículo 20 do capítulo 2. E que todos precisavam levar uma vida ascética, como está no versículo 20 do capítulo 2. Essa vida ascética é uma filosofia de vida, na qual eles realizam práticas visando seu desenvolvimento espiritual, muitas vezes refreando de alguns prazeres mundanos. Irmãos queridos, nós olhamos esses hereges, além disso, eles criam que era de fundamental importância
respeitar os princípios elementares do mundo, como está no versículo 8, capítulo 2. Ou seja, adorar seres sobrenaturais, os anjos, como está no versículo 2, capítulo 2, versículo 21. Essa vida ascética abriria as portas de contato com esses poderes. Augusto Nicodemos, claro que nós temos que montar em bons cavalos. A gente procura montar em bons cavalos, ou seja, bons comentários, como Hernandes, Augusto e tantos amigos que temos, como o próprio reverendo Nilson, um grande amigo, grande homem de Deus. Mas Augusto Nicodemos, ele fala da especificidade aqui da heresia dos colossos, que parece que era uma ameaça particular daquela igreja. Os habitantes eram em sua maioria gregos, que seguiam suas próprias religiões, predominantemente aqui religião dos mistérios, crenças místicas, mistas, esotéricas, oriundas da Frígia e da Pérsia. Haviam também sinagogas judaicas e culto ao imperador romano. As pessoas deixavam de adorar a Deus para cultuar pessoas. Ou seja, houve um desenvolvimento de uma fé sincrética com fortes influências gnósticas e judaicas. Augusto Nicodemos, ele comenta que a visão que se tinha com base no escrito bíblico e nos registros da época sobre a questão dos rudimentos do mundo, espíritos elementares do mundo, era uma crença em seres angelicais, que atuavam controlando os corpos celestes, que determinavam a vida das pessoas. Nicodemos ainda comenta que eles adoravam esses seres angélicos, visando vencer as influências desses seres espirituais. Para isso praticavam rituais judaicos, proibiam alimentos e bebidas e até rejeitavam o matrimônio. Pessoas que se importavam com a cultura, se importavam com as coisas materiais, eram zelosos, mas não eram cristãos, não zelavam pela essência do Evangelho. Pessoas que zelavam pela tradição, mas esqueciam que a tradição feria os princípios bíblicos elementares, a palavra de Deus. No gnosticismo, se cria que o espaço entre Deus e os homens na terra é chamado de pleroma, plenitude. Esses seres formavam uma espécie de escala de acesso para que os homens pudessem chegar a Deus. Era isso que esses perversos homens pregavam. Eu queria, meus irmãos queridos, pensar com você nesta noite, andando em Cristo, andar nele, como diz o versículo 6 do texto. Andar nele quem? Andar nele quem? Andar em Cristo. Porque o que importa para mim e para você, cristão, é andar em Cristo. E o que é andar em Cristo? É viver como ele viveu. Em seus passos, o que faria Jesus? Esse é um livro, um grande autor. Andar nele é isto. É viver não para mim mesmo, mas viver para Cristo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é andar em Cristo. E o que Paulo está falando aqui é viver uma vida cristã andando em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus?
o Senhor, assim andai nele. Andar como ele andou. Quem? Eu e você. Quem deve andar como ele andou? Eu e você. Como devemos andar? Andar como requer esse Senhor das nossas vidas. E aí ele então começa a descrever como é a caminhada cristã, como devemos viver como cristãos. Andai nele, andai em Cristo como ele andou, nele radicados. Essa palavra vem da agricultura. Radicados, enraizados. É crescer firme, embasado, tendo a razão da fé no Evangelho puro, genuíno, não nas vãs filosofias. É não negociar as verdades inegociáveis do Evangelho. Enraizados. É alcançar a maturidade, não viver mais como crianças bebendo leitinho, mas maduro na fé, crescendo em graça e conhecimento, e perseverando nesse conhecimento, nessa verdade absoluta, inerrante, infalível, que é o Evangelho de Cristo. Isso é viver enraizados, radicados, crescer para baixo, crescer profundo, ter firmeza. Quanto mais a árvore cresce para o fundo com suas raízes, mais firme ela fica, mais frondosa, porque ela recebe os nutrientes para torná-la frondosa. Precisamos enraizar todo o nosso ser no Evangelho. Quanto mais eu perscruto a palavra de Deus, mais eu uso essa palavra para o meu crescimento, e mais pérolas eu encontro. Quanto mais fundo, mais pérola desse Evangelho, para me fortalecer e dar razão da minha fé a cada segundo. Isso é andar nele, isso é estar enraizado nele, isso é viver para ele, isso é glorificar a ele. Crescer para baixo no solo perfeito que é Cristo. Crescer em Cristo, em sua doutrina. A cada dia ter mais prazer nele. Nicodemos diz, aqui está o segredo da resistência aos falsos ensinamentos. Andar em Cristo como recebemos. Como recebemos o Evangelho. O Evangelho é o só, é o Evangelho dos apóstolos, é a revelação bíblica. O Evangelho é a cruz de Cristo, que reflete a vitória dele, em meu favor, em seu favor. Reflete o sacrifício vicário dele, em meu favor, em seu favor. Isso é Evangelho. A fé é dinâmica, não estática. Deus transmitiu a sua verdade por meio de Paulo. E a igreja de Colossos, então, havia recebido, por intermédio de Epáfras, qual é essa verdade doutrinária que ele recebeu? Que Epáfras recebeu de Paulo? Foi o Evangelho da graça de Deus. Nós olhamos, irmãos, reverendo, ou melhor, o teólogo William Hendricks, expressa que transmitir esse Evangelho como recebeste. William Hendricks, grande, um dos melhores comentaristas bíblicos da nossa atualidade, expressa que é receber da forma como foi transmitido. Irmãos queridos, muitas coisas têm me incomodado no Evangelho, no cristianismo. Muitas coisas têm me humilhado,
no cristianismo. E quando eu me deparo, irmãos, com a comunidade, onde uma pessoa carregando um fuzil, ela olha para uma igreja e aponta e diz: aquela igreja, eu pertenço àquela igreja, eu fico estarrecido, eu fico envergonhado, por saber que é esse evangelho que ela recebeu. Um evangelho que não separa o profano do sagrado. Esse foi o evangelho que ela recebeu. Que evangelho temos recebido? O que recebeste? William está falando, William Hendricks aqui. O que foi transmitido é o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo, ele não coaduna com o pecado. O evangelho de Cristo não negocia valores. O evangelho de Cristo não negocia princípios. Eu vos escolhi antes da fundação do mundo para serem santos e íntegros, irrepreensíveis, diz Paulo lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Que evangelho temos recebido? É esse que deve ser transmitido. É Cristo, é o Cristo que encarnou-se, habitou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu, enviou o Espírito Santo, para que não ficássemos sós. Esse é o evangelho que deve ser proclamado. É esse evangelho que eu recebi, é esse evangelho que você recebeu. É esse evangelho que precisa entrar na Vintém e transformar aquele local, porque lá mora gente humana, seres humanos como eu e você. É esse evangelho que precisa entrar no Batanzinho e contagiar, impactar aquela comunidade. É esse evangelho que precisa entrar no Batã e contaminar aquelas pessoas de forma positiva, influenciadora. É esse evangelho que precisa entrar no Rio de Janeiro e mudar a cosmovisão das pessoas que têm visão do evangelho de que tudo eu posso ter em Cristo. Eu posso manipular Cristo para satisfazer todos os meus desejos. Não é esse evangelho proclamado na Bíblia, querido. Infelizmente eu tenho que te frustrar. O evangelho oferecido é de abnegação de nós mesmos, para que Cristo habite em nós e seja glorificado através de nós. Irmãos queridos, Calvino diz que de nada adianta receber Cristo e não permanecer nele. Não devemos aceitar as doutrinas inéditas ensinadas pelos falsos mestres. Quando olhamos para esse termo aqui, radicado, rizo, que vem da agricultura, ele no original grego ele significa fortalecer, corraiz, tornar firme. O Esber comenta que o tempo verbal aqui é uma ação realizada, de uma vez por todas e continuamente, porque já foi realizado por Cristo em favor dos eleitos. Cristo já realizou por mim e por você, na cruz do Calvário, o que precisava ser realizado para que eu e você permaneçamos enraizados, fortalecidos nele. O cristão não deve, irmãos, ser como ervas sem raízes,
que se deixam levar por todo o vento de doutrina. Efésios 4:14. Os meios de graça são fontes, irmãos, para obtermos raízes espirituais. Os meios de graça, como a Santa Ceia, um deles, como a leitura da palavra, outra dela, como a oração, outra dela, são meios de graça, canais pelo qual Deus nos nutre, pelo qual Deus nos alimenta, pelo qual Deus nos torna forte, pelo qual Deus nos torna maduro espiritualmente. Mas o povo não quer orar, o povo não quer ler Bíblia. Como nós vamos ter uma igreja forte? O povo quer oba-oba, quer eventos. Mas a palavra de Deus recomenda a nós enraizar, radicado. O Wesley comenta que é contínuo, essa ação já foi realizada por Cristo para os eleitos. Irmãos queridos, mas a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, não deve ser só de estarmos enraizados, radicados, mas edificados. Essa palavra edificados vem da arquitetura. Crescer para cima, sobre firme alicerce. Ninguém constrói uma casa do telhado para o alicerce. Ninguém constrói uma casa sabendo que ela vai cair em cima da sua família. Este verbo aqui, retirado da arquitetura, é presente. Quando Cristo nos alcança com a sua graça, Ele nos coloca sob um firme alicerce, que é a sua palavra, a partir do qual nós crescemos na graça. A igreja, ela cresce como um edifício em construção, rumo a ser o santuário da habitação de Deus. Calvino, ele nos informa que a estabilidade dos que confiam em Cristo é inamovível, e o seu curso de modo algum oscila. Inamovível, que não pode ser movido, é o que Calvino diz. Nós somos edificados, irmãos, na palavra de Deus. Quando estamos alicerçados na palavra, embasados na palavra, irmãos, as tempestades podem até nos chamuscar, mas jamais vai nos levar à ruína. Mas quando construímos a nossa casa sobre a areia, qualquer vento de doutrina nos leva. Por isso temos pessoas indo de uma igreja para outra, andando para lá e para cá, porque elas estão buscando onde fala a linguagem que elas querem ouvir. Elas querem receber, elas não querem ser servas, elas querem ser servidas, porque ainda não foi pregado a elas o evangelho verdadeiro. Edificados, andar em Cristo, andar nele, é estar edificados, é crescer, firmados na rocha que é Ele, firmado no Evangelho, na palavra de Deus. Mas esse que anda nele, é radicado, é edificado, mas é confirmado, comprovar, assegurar. Esse termo é um termo jurídico, que sugere um contrato que é estabelecido, é ratificado e tornado obrigatório. Aqui a igreja é lembrada das suas declarações de fé iniciais, mediante as quais sua vida comunitária como crente começou. A igreja é lembrada da sua profissão de fé, do que ela prometeu diante de Deus. Em oposição, irmãos, aos que os falsos mestres estavam ensinando, a igreja de Colossos deveria permanecer
no que havia sido ensinado por Epáfras, que ouviu de Paulo. Não qualquer ensinamento, mas a sã doutrina, a palavra de Deus. Não o evangelho que agrada ao público, mas o evangelho que agrada a Cristo, que é o próprio evangelho. A igreja precisa ser, irmãos, uma comunidade de ensino, didasco, ensino. Remédio para o combate das heresias. Só há um antídoto contra a heresia, é a verdade. Eu não preciso perder tempo com discussões vãs e inúteis, com vãs filosofias. Eu preciso apenas estar embasado e firmado na palavra para combater as heresias. Esse é o remédio, esse é o antídoto que essas pessoas precisam, que caminham a largos passos para o inferno. Somente isso, a verdade do Evangelho, a palavra de Deus. Diante desses grandes desafios atuais, irmãos, que passamos como igreja, devemos permanecer no que fomos instruídos, não pelo pastor Miqueias, não pela igreja presbiteriana como instituição, mas pela palavra de Deus, que é revelação de Cristo e suas obras. Permanecer no que fomos instruídos. E por último, andai nele, sendo radicados, edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Ah, queridos irmãos, um dos grandes males, irmãos, da nossa sociedade é a ingratidão. Não há coisa que fere mais o ser humano do que a ingratidão. Não do tapinha nas costas, não da falsidade, mas da sinceridade de reconhecer o outro, alguma virtude no outro. Essa ingratidão é fruto de um coração insatisfeito, que não reconhece, irmãos, benefícios nenhum, que tem recebido de Deus ou de outrem. Isso é ingratidão. Não reconhece benefício algum, nem de Deus e nem de outrem. Essa ingratidão mata, fere, machuca a Deus e a qualquer ser humano. Crescendo em ação de graças. O termo aqui, crescendo, evoca a imagem de um rio, transbordando em suas margens. A nossa experiência primeira na fé, irmãos, foi o quê? Foi beber da água da vida, que sacia a nossa sede. E depois disso, Ele coloca em nós, depois que bebemos dessa água, Ele coloca em nós um poço artesiano que jorra essa água, essa fonte de vida a todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque fomos saciados para saciar outros. João 4, 10, 14 expressa bem o que eu estou falando. Mas esse poço, irmãos, deve formar rios de água viva, como João 7, 37 ao 39, que vão se tornando cada vez mais profundos, como na visão de Ezequiel, capítulo 47, você leia depois. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos, muitos de nós, não estão progredindo. No lugar de rios caudalosos, sua vida não passa de filete de água superficial.
Paulo fala da ação de graças. A ação de graças é um dos sinais da maturidade cristã. E essa maturidade cristã é um espírito grato, de reconhecer que quem conduz a história da sua vida é Cristo. E Ele usa cooperadores, Ele usa pessoas também para auxiliá-lo. O cristão que cresce em ação de graças está fazendo um progresso real, segundo o Wisberg. O cristão deve viver a vida cristã da mesma maneira, irmãos, que se tornou cristão, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Como diz o texto, enraizado, edificado sobre firme alicerce, sendo confirmado na fé que foi instruído, vivendo para a glória de Deus em ação de graça. Um cristão radicado, um cristão edificado, um cristão confirmado, um cristão grato, ele nunca, jamais se desviará de andar em Cristo Jesus. Que Deus conserve você andando nele, Cristo, como radicado, edificado, confirmado e grato, e jamais se desvie desse caminho. Que eu e você, como igreja, não percamos encanto por esse Cristo, que se revela a nós nesta noite, por meio dessa palavra. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida da Igreja Presbiteriana do Realengo. Em seus 80 anos, 88 anos, seja despertada a cada dia, viver esse Cristo, a cada segundo.